tu amor, a plenitud me llena y me acapara, no sé. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um dia, então, para falar do amor de Deus. Para estarmos aprendendo a nos relacionarmos cada vez mais com o Senhor. Eu gostaria de saber se vocês foram desafiados, então, a estar exercendo a prática da graça sobre a vida de alguém. Queria saber se no dia de ontem vocês passaram por alguma situação em que vocês tiveram que exercer a misericórdia sobre a vida de alguém e a graça sobre a vida de alguém, né? Esse favor não merecido. Se isso aconteceu com você, eu gostaria muito que você pudesse compartilhar essa experiência através dos comentários aqui no vídeo. Conta pra nós essa experiência, como foi pra você. Se você não teve essa experiência, não conseguiu, né, exercer a prática da graça, né, continua buscando, não desista, que o Espírito Santo ele vai estar trabalhando no teu coração para que isso possa ser algo natural e que não seja tão difícil para você. Se você quiser, ele está disponível para te ajudar a conseguir exercer então essa prática da graça sobre o teu lar e sobre os teus relacionamentos. O devocional de hoje, ele é muito especial porque nós vamos falar de algo que tem sido considerado o mal do século, que é a ansiedade, né? O que é a ansiedade? A ansiedade é um transtorno emocional que acaba gerando muito medo em nós, e esse medo muitas vezes acaba atingindo a nossa autoconfiança e nos tornando muitas vezes improdutivas, tanto na nossa casa, quanto no nosso trabalho e também nos nossos relacionamentos. E o que a Bíblia fala sobre a ansiedade? Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, se vocês querem me acompanhar, diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Olha que coisa mais linda! O que o Espírito Santo inspirou Pedro a escrever na palavra do Senhor. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Vocês conseguem acreditar nisso? Porque uma coisa é você ler e entender, né? Mas outra coisa muito diferente é a gente conseguir acreditar naquilo que a gente está lendo. Acreditar que isso realmente é real e que isso realmente acontece. E não é difícil de nós termos fé suficiente para acreditar na palavra. Não é difícil, mas nós temos que praticar. A fé é um exercício diário, né? Então nós temos que praticar. E quando Pedro diz aqui, lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de você, significa que eu tenho um Deus que me cerca em todos os lados e que não deixa nada acontecer comigo. Então, como eu faço isso, Vanessa? Como eu lanço para Deus as minhas ansiedades? É muito simples. Se chama oração, essa conexão, essa ponte, esse elevador que faz você conseguir lançar para o Senhor essa ansiedade. Né? A ansiedade nada mais é que um sentimento gerado por alguma situação, né? Aconteceu alguma coisa que me deixou ansiosa, que me deixou preocupada, que me deixou angustiada, e essa ansiedade muitas vezes me impede de eu viver a minha melhor versão, me impede de eu ser produtiva, de eu ser eficiente nas minhas atividades e nos meus relacionamentos, porque ela tira o meu foco. E uma das coisas que o inimigo tem mais feito na nossa vida é ter trazido ansiedade para dentro de nós, para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa. Porque uma pessoa ansiosa, ela acaba vivendo num ambiente totalmente desprotegido. É uma pessoa que está armada o tempo todo. E isso é muito complicado para os relacionamentos, porque chega um tempo que a gente acaba se tornando muito áspera, às vezes muito agressiva, não tendo paciência e nem tolerância para lidar com algumas situações que acontecem dentro do lar. E
com os filhos também, né? Então, por que Deus está dizendo aqui, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de você? Porque Ele sabe o quanto a ansiedade prejudica o nosso desenvolvimento como ser humano, o nosso desenvolvimento nos nossos relacionamentos, na nossa profissão e no nosso lar. Ele sabe o quanto a ansiedade gera uma improdutividade na nossa vida e como isso atrapalha nós de viver o melhor que o Senhor tem para nós. E é por isso que Ele disse, lance sobre mim. No momento em que eu lançar para Ele aquilo que está me magoando, aquilo que está me ferindo, eu vou ter a plena convicção de que Ele está cuidando de mim. E se eu sei que Ele está cuidando de mim, eu posso descansar nele. Eu posso simplesmente lançar e não pegar mais. É difícil, viu? Muitas vezes a gente lança para o Senhor os nossos problemas, mas a gente pega de volta. E como que a gente pega de volta? Porque aquele problema não sai da nossa mente, a gente fica remoendo aquilo dia e noite e o nosso coração fica emocionalmente esgotado de tantas emoções que estamos sentindo. Porque a ansiedade, ela gera aceleramento nos batimentos cardíacos, ela acaba influenciando na nossa pressão arterial, o nosso corpo acaba padecendo em função dessa emoção chamada ansiedade. Então, se o Espírito Santo tocou em Pedro a ponto de realmente ser necessário lançar a nossa ansiedade, significa que realmente isso é algo que atrapalha nós de viver o melhor do Senhor sobre nós. Porque a palavra de Deus diz assim, a vontade do Senhor sobre nós, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Então, do que você tem medo? O que tem preocupado você? É a falta de dinheiro? É a tua casa própria que não chega nunca? É um carro que você deseja? O que tem preocupado você e gerado ansiedade no teu coração? Coloca para o Senhor isso. Entrega, larga para Ele cuidar. Não se preocupa com isso, porque o nosso Deus também é conhecido por ser um Deus provedor. Nós estamos vivendo momentos muito tensos de pânico, de ansiedade. Não está sendo fácil, né? Mas nós temos que aprender a descansar no Senhor, a confiar no Senhor. Essas duas palavras têm que ser mentalizadas hoje, nós temos que passar o dia todo refletindo nela. Descansar e confiar. Saber que eu tenho um Deus que está cuidando de mim, que está cuidando dos meus interesses. Não importa o que esteja me cercando, não importa o problema que está acontecendo, eu tenho que descansar e confiar. Mas antes, eu tenho que entregar, eu tenho que lançar isso que está me afligindo, isso que está me entristecendo e que está roubando a minha paz. Gente, você está nesse estado de nervos porque você quer. Isso é uma opção. Sabe por quê? Porque nós temos duas opções quando uma situação acontece. Ou eu opto em entregar para o Senhor, descansar e confiar nele, ou eu opto em deixar as minhas emoções tomar conta de mim e eu ficar o dia inteiro sofrendo, angustiada, pensando em como resolver. E muitas vezes não é fácil. É bem difícil. Quando nós tentamos resolver um problema sozinho, nós vamos nos desgastar emocionalmente e provavelmente vai levar muito mais tempo para nós resolver do que entregar nas mãos do Senhor. Então, nós precisamos confiar. E nós só vamos conseguir confiar no Senhor quando nós realmente tiver autoconfiança em nós. Porque a confiança não é um sentimento, na verdade, a gente decide ter ela. E quando eu tenho autoconfiança em achar que realmente eu sou capaz de fazer aquilo que eu acho que é difícil, eu sou capaz sim de dominar as minhas emoções, eu sou capaz sim de não permitir que a minha mente controle as minhas emoções, mas o meu Deus é quem controla elas.
significa que realmente eu estou aprendendo a descansar e confiar. Então a confiança não é algo que eu sinto, mas que eu decido ter. É uma decisão que eu tomei de realmente não deixar que as minhas emoções me dominem. Mas sou eu, através do Espírito Santo, que domino ela. Quando o problema acontecer, quando a ansiedade vir, você tem duas opções. Ou você se joga nessa ansiedade, se coloca na posição de vítima e fica se martirizando, ou então você lança para o Pai toda essa ansiedade, descansa e confia nele, não pega de volta o problema, descansa, lança para o Pai significa esquecer do problema. Não pensa mais naquilo, ocupa a tua mente com aquilo que vai edificar você. E se aquilo lá continuar insistindo vir, manda embora, não aceita, continua orando, até você parar de mentalizar nesse problema. Isso é descansar, é lançar sobre ele e deixar, não trazer de volta para si. Você vai ver que isso vai ser um refrigério para sua alma. E aquilo que você achava que muitas vezes era um problema tão grande, impossível de resolver, na verdade não era tanto assim. Porque a ansiedade, na verdade, ela faz com que a gente coloque uma lente de aumento sobre aquela situação, fazendo com que ela se torne numa proporção muito maior do que deveria ser. E a gente acaba gastando muita energia para tentar resolver algo que para Deus seria tão simples. Então, o nosso devocional hoje é descansar e confiar. Pratica isso durante o dia. Lança para o Pai o que é que está te angustiando hoje, nesse momento. Coloca para Ele, conta para Ele bem direitinho o que é que está acontecendo, o que você está sentindo. E durante todo o dia você não pense mais nisso. Entregue para o Senhor, descansa nele. Isso você vai ver que o seu dia vai ser muito mais produtivo, muito mais próspero. Em nome de Jesus. Amém? Vou ficar por aqui. Peço que você esteja se inscrevendo no canal, ajude a nós a estar compartilhando essa palavra de amor com outros lares e que você venha estar se inscrevendo, né? E participando dessa família tão abençoada que cada dia está crescendo mais. Obrigado pelo carinho e pela atenção. Que Deus abençoe a cada um, no nome de Jesus. Amém.